Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Mais uma live para a gente meditar. E no final dessa live eu vou falar com vocês sobre como e por que a meditação ajuda na concentração. Muito bom. Então, vamos começar. Procura então uma postura confortável. Eu também vou me ajeitar aqui para ficar numa postura confortável. Quem tiver com frio, pega uma manta, pega um casaquinho aí. Agora, a postura deve ser o mais ereta possível dentro do conforto. Então a gente fecha os olhos, começando agora devagar. A primeira coisa que a gente faz é fechar os olhos nessa postura confortável. E para quem conhece a prática aqui que eu faço nas lives, eu vou fazer uma parte guiada, né, para vocês entenderem, e depois a gente vai seguir em silêncio. Então, na parte guiada, simplesmente ouçam o que eu vou falar, não se preocupem não se preocupem em fazer nada, né, nesse momento, simplesmente ouçam o que eu estou falando nessa parte guiada e a gente depois segue em silêncio, mas eu vou orientar também, tá? A gente está começando então, vamos fechar os olhos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é respirar fundo pelo nariz, devagar, e soltar o ar pela boca, devagar também, ok? Vamos fazer isso 3 vezes. E agora, percebemos como está o nosso corpo. Aceitamos as agitações do corpo. Qualquer agitação física. A gente aceita sensações, emoções, sentimentos. Aceitamos o estado físico, fisiológico do momento. Relaxamos o corpo, passando pelos músculos da face, maxilar. Relaxamos o pescoço. Relaxamos os ombros, os braços, as mãos. Relaxamos também o tórax, o abdômen. Relaxa o quadril. Deixa o corpo pesar na cadeira. Relaxa as pernas e os pés. Perceba agora os barulhos do ambiente. Permita que os barulhos do ambiente estejam presentes.
Não lute com esses barulhos que você ouve. Não tente expulsá-los, controlá-los. Deixa estar. Perceba os seus pensamentos. Perceba como os pensamentos fazem parte da sua mente. E perceba como eles surgem espontaneamente. Permita que os pensamentos passem pela sua mente. Deixe os pensamentos fluindo livremente. Não resista nenhum pensamento. Não crie um conflito. Não lute com os pensamentos. Eles vão continuar acontecendo de maneira espontânea e nós aceitamos todos os pensamentos que surgem na nossa mente. Os pensamentos surgem espontaneamente, sem nenhum esforço, eles surgem, passam pela mente, desaparecem e novos pensamentos surgem. E nós permitimos que isso aconteça sem interferir em nada durante a nossa meditação. Deixe a sua respiração acontecendo também de maneira espontânea. A respiração e o pensamento acontecem por si só, independente da nossa vontade. E agora vamos seguir em silêncio. Para você que já tem uma técnica, que já aprendeu a meditar, simplesmente agora siga a técnica que você aprendeu. E você que nunca praticou meditação, que ainda não aprendeu nenhuma técnica, simplesmente observe a sua respiração. Então agora seguimos em silêncio e quando terminar eu aviso.
Ok. Vamos parando a meditação agora. Mas ainda não abra os olhos. Fique um pouquinho de olhos fechados. E vamos devagar, voltando a perceber o nosso corpo, voltando a perceber o ambiente. Não abra os olhos de repente, sempre devagar, voltando a movimentar as mãos, os pés. E voltamos depois a abrir os olhos devagar. Espero que a prática tenha sido boa para vocês, que ficaram para meditar. Espero que tenham tido uma experiência boa. E agora, quem quiser ficar por aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre como e por que a meditação ela leva a gente a ter mais capacidade de concentração. Tá? Muitas pessoas me perguntam aqui nas redes, mandam mensagens perguntando, pessoas que não praticam ainda, como a meditação me dá concentração. Muitas pessoas acham que a meditação é apenas uma ferramenta para te deixar mais relaxado, e você não tem um benefício de poder estar mais focado nas suas atividades. Mas o verdadeiro é o oposto. O oposto é verdadeiro. Como então a meditação, e por que a meditação nos traz mais concentração? O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que você não precisa praticar um tipo de meditação que exija concentração durante a prática para você atingir um bom nível de concentração nas suas atividades do dia a dia. Se você já ouviu falar nisso, isso é um mito, isso não é verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que acontece durante a prática? Vamos falar um pouco primeiro do processo durante a prática. E falando de práticas simples, práticas que não exigem esforço, ok? A gente fecha os olhos, existe um processo, dependendo da técnica, existe um processo de repetição de um som, ou existe um processo de atenção para algum objeto, uma atenção interna ou externa.
Esse processo é um processo leve, é um processo onde a gente não faz esforço e é um processo que vai diminuindo a sua agitação mental. Ela vai diminuindo o nível de agitação dos seus pensamentos. Isso é um processo que acontece naturalmente como consequência da aplicação da técnica que você aprendeu, que você pratica, né? Então esse é o ponto em relação ao processo durante a prática. Okay? O que acontece durante a prática? Claro, de uma forma bem resumida, a gente simplesmente sai de um lugar muito agitado e vai para um lugar bem menos agitado mentalmente. Ok? E por conta desse processo interno de sairmos dessa agitação, o que acontece também internamente? E aí já estou começando a falar de pesquisas científicas, né? O que os estudos apontam? Que com essa diminuição da agitação mental, com essa aplicação da técnica, você começa a ter espontaneamente ondas cerebrais mais ordenadas. O nosso eletroencefalograma aparece, durante a prática, aparecem ondas cerebrais mais coerentes, mais ordenadas, independente do tipo de prática. Tá? Claro, algumas práticas te levam para um lugar mais profundo do que outras, dependendo do dia e da prática que você está fazendo, né? Eles geram diferentes tipos de ondas cerebrais, mas o ponto comum entre as diferentes técnicas é que cria uma ordem interna. E isso é visto no eletroencefalograma. Tá? Essa ordem interna acontece espontaneamente. Essa ordem interna, ela se estende para fora da meditação. Quando você acaba de meditar e vai para suas atividades, você leva um pouco dessa ordem interna com você. E é claro que isso depende, né, da sua senioridade, vamos dizer assim, quanto tempo você vem praticando e qual a periodicidade que você vem praticando. Se você pratica diariamente, regularmente, então você vai ter um nível de ordem interna maior, né? E essa ordem interna, ela gera como se fosse um escudo, uma proteção para o que vem do lado de fora. Tá? Então essa ordem interna é gerada a nível cerebral, ela também é gerada a nível hormonal, porque os hormônios começam a se equilibrar, a gente diminui os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, e a gente aumenta os hormônios do bem-estar, como serotonina, por exemplo. Tá? Então isso acontece espontaneamente e cria-se como se fosse um escudo, uma proteção para os estresses, para os estímulos negativos que vêm do lado de fora, para o lado de dentro. Tá? Então esse é um ponto. E por que isso tudo é importante entender? Porque é isso, né? São essas mudanças neurológicas e fisiológicas que vão te levar a ter, do lado de fora da meditação, nas suas atividades, por exemplo, uma ordem mental maior, né? Então, você vai ter o seu pensamento, ele vai estar mais ordenado. O que é um pensamento mais ordenado? É um pensamento menos caótico, um pensamento com menos distrações. Não sei se vocês já viram um experimento muito bonito que um japonês que já se foi, ele fez esse japonês fez um estudo com a água, né, para mostrar o equilíbrio das partículas quando se tem uma vibração equilibrada, né? E isso acontece com a gente, né? A gente é feito a maior parte do nosso corpo é feito de quê? De água também. Mas voltando ao ponto, a nossa mente fica mais ordenada com a prática da meditação, a gente cria de fato uma frequência vibracional mais elevada, né? E hoje em dia a gente já pode até mensurar isso. E essa
frequência gera um pensamento mais limpo, um pensamento mais coerente. E esse pensamento mais coerente, ele não coexiste com o caos, com a desordem. Ele, pelo contrário, ele protege a gente da desordem. Entende? Então, quando a mente está num estado mais coerente, mais ordenado, consequentemente menos caótico, a gente tem a capacidade de focar com mais facilidade, porque a gente tem menos distrações internas. Pode ser uma crença social de que a gente precisa do silêncio completo e absoluto externo para a gente conseguir focar. Ajuda? Sim, ajuda você estar num lugar silencioso. Com certeza. O ponto aqui não é buscar um lugar caótico para você trabalhar e fazer as suas atividades. O ponto aqui é, você pode criar uma ordem interna a partir da prática de meditação que vai te dar essa ordem mental, essa ordem dos pensamentos mais coerentes para que você, consequentemente, tenha mais capacidade de focar. O foco não vem por um esforço fora da meditação. Eu estou meditando, agora eu vou me esforçar. Eu tenho mais capacidade de esforçar a minha mente, de controlar a minha mente para eu ter mais concentração. Não é isso. Ok? É importante que isso fique bem claro. Não é por aí. A gente não precisa criar um esforço mental para se concentrar. A meditação, por si só, vai te dar esse esforço mental. Mas se eu tiver um dia com a mente um pouco mais aérea, você vai fazer algum esforço um pouco maior para se concentrar no seu trabalho. Com a prática diária da meditação, essa concentração, essa distração começa a ficar menos e menos e menos e menos presente. Ok? Agora eu vou falar sobre um outro ponto que também é consequência dessa diminuição da agitação mental que acontece durante a prática, mas que é ainda mais comum e que gera uma agitação mental também, que é a ansiedade. A ansiedade é um estado que é criado na mente, né? E que, obviamente, afeta o corpo, que tudo que afeta a mente afeta o corpo. Então, pode ser uma notícia difícil que gerou essa ansiedade, pode ser uma série de eventos, pode ser uma paranoia que gerou uma ansiedade, né? Um medo. Mas o ponto é, existe um quadro de ansiedade em algum momento, né? Um período curto ou um período mais longo, não importa, mas estamos falando que existe aqui uma ansiedade. E essa ansiedade, o que acontece? Ela gera pensamentos mais acelerados e pensamentos ruminantes em muitos dos casos de ansiedade. Pensamentos que ficam ali. Você tem que respirar para ajudar eles a serem processados. Às vezes a gente não consegue nem parar para meditar quando a ansiedade está muito forte. Você precisa respirar um pouco primeiro. A respiração é uma maneira de iniciar através do corpo essa diminuição da aceleração mental para que a gente consiga entrar em meditação. Mas isso em casos mais extremos, quando a ansiedade está em atividade. Tá? Então, a ansiedade gera pensamentos mais agitados, que com certeza, consequentemente, todo mundo que experienciou ansiedade, todos nós já experienciamos episódios de ansiedade, não conseguimos nos concentrar nas tarefas, porque a nossa mente está ruminando e a gente está completamente ligado, conectado com aquela questão que está acontecendo, que a gente criou ou que de fato aconteceu na nossa vida. E a meditação, o que ela faz em termos práticos? Com a sua periodicidade regular, com a sua aplicação regular da prática na sua vida, esses episódios de ansiedade vão diminuindo.
né? Então, o que te deixava ansiosa ou ansioso antes, não te deixa tanto mais, né? Foi comprovado em laboratório que pessoas que praticam diariamente têm uma capacidade maior de sair do estresse. Sair do estresse. A ansiedade é uma forma de estresse, né? Então, a meditação comprovadamente diminui a ansiedade, cientificamente, né, falando, diminui a ansiedade, e quando essa ansiedade é diminuída, é resumida a um ponto muito pequeno, você consegue novamente se concentrar no que você tem que se concentrar. Não é uma questão de forçar a saída da ansiedade. É isso que o remédio faz. O remédio força a saída da ansiedade por uma mudança bioquímica no seu corpo, na sua fisiologia, no seu cérebro, né? Mas a meditação, ela não força essa mudança bioquímica nesse mesmo sentido que um remédio. Ela naturalmente vai ajustando essas mudanças, vai normalizando o funcionamento desses hormônios, desse funcionamento bioquímico que temos, para que a gente consiga, então, funcionar sem esse nível de agitação interna que muitas pessoas acham normal, né? Quando a gente fala de equilíbrio emocional, o que a gente está falando, na verdade? Equilíbrio emocional vem de um estado interno mais equilibrado, né? Não é uma dose de equilíbrio emocional que a gente, de repente, injeta na veia. É um estado mais equilibrado interno emocionalmente, que a meditação também, comprovada cientificamente, ela, com a prática regular, nos dá um equilíbrio emocional maior. Quem pratica sabe disso, quem pratica vive isso na prática, né? No seu dia a dia, percebe isso nas relações com as outras pessoas. Percebe que uma fala mais raivosa de uma outra pessoa não te tira tanto do eixo quanto tirava antes. Tudo isso, todo esse equilíbrio que é gerado a partir da meditação é o que te leva a ter mais concentração, é o que te dá mais capacidade de se concentrar. Você tem que estar num estado mais pleno, né? Mais íntegro, para você se concentrar na sua tarefa. Reflita sobre isso, né? A gente pode usar os esportes como os atletas, né, esportivos como exemplo. Quanto mais a pessoa está serena ali, mais ela consegue focar no que ela precisa fazer, né? Não adianta a gente querer achar que o caos vai nos dar mais concentração. Não, o caos, tanto interno quanto externo, vai tirar mais a nossa concentração, né? Ele não vai colaborar para a concentração. Ele vai, no mínimo, atrapalhar a concentração. E o caos que mais atrapalha a nossa concentração é o caos interno, né? Amanhã eu vou fazer um post onde eu vou falar um pouco sobre isso, né? Amanhã eu vou falar, tem um post que eu já escrevi onde eu vou falar sobre o silêncio, né? O silêncio que está sempre disponível dentro da gente. Sempre, sempre, sempre. Nem sempre a gente consegue acessá-lo. Mesma coisa com o oceano. Lá no fundo do oceano está sempre um silêncio absoluto. Mas nem sempre a gente consegue acessar o fundo do oceano, né? Se o mar está muito agitado, a gente talvez não consiga mergulhar para o fundo do oceano para experimentar o silêncio. E é a partir desse silêncio interno que a gente consegue ter mais foco. A gente está lendo um livro e está focado no que a gente está lendo, né? A gente não ter essa capacidade é muito frustrante e muito prejudicial à nossa produtividade, né? No nosso trabalho, nas nossas tarefas, né, em família, em casa. Se a gente não consegue ter essa calma, se a nossa mente está o tempo todo, né,
tagarelando aí e pulando de galho em galho, a gente não consegue ter essa concentração. Então é isso que a meditação faz. A meditação, ela não pega e tira, joga isso fora. Ela simplesmente muda esse estado agitado. Ela te faz justamente transformar, mudar a forma. Ela transforma da onde você está no nível agitado para um nível sem agitação, e aí a concentração é natural, espontânea. Para isso, você tem que ter uma técnica efetiva e você tem que praticar. Não tem milagre sem a prática, né? Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você está com dificuldade de concentração, se você tem dificuldade de focar nas suas tarefas do dia a dia, entre em contato comigo. A meditação vai te tirar desse lugar, dessa falta de concentração, para que você consiga viver do jeito que você quer, né? Que é ter a capacidade natural que a mente tem de prestar atenção em alguma coisa. Ok, sempre bom estar com vocês. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Sempre bom ver vocês aqui para meditar. Quem ficou, parabéns. E a prática é o que leva a gente para esse lugar onde a gente merece estar. A gente, em essência, a gente é esse silêncio, a gente é essa coerência interna, a gente é esse equilíbrio, né? Então a gente tem essa capacidade. Nós não devemos falar que somos pessoas que não conseguem se concentrar. Porque não é verdade. Você pode não estar conseguindo no momento, mas você tem essa capacidade. Então é isso, gente. Fico por aqui. Namastê, beijos, abraços.